Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Casa Espírita Eulália Nogueira. Estamos novamente reunidos nesta corrente de amor, com muita gratidão pela oportunidade de levar a cada coração as palavras do Mestre Jesus, que possamos ter a compreensão e o entendimento e vivenciá-las no dia a dia. O evangelho de hoje é em continuação, o capítulo Busquem e Encontrarão, do capítulo 25, itens 6, 7 e 8. Observem os pássaros do céu. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde a ferrugem nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram e nem roubam, pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar as suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir o seu corpo. A vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira uma erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-las homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer e o que vamos beber e com que vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua própria aflição. São Mateus, capítulo 6, versículo de 19 a 21 e de 25 a 34. Se essas palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, elas seriam uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Por este ensinamento, o homem se limitaria a esperar passivamente que as coisas acontecessem e as suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo e hoje viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras ocasiões, com as suas próprias e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. Veja nesta obra, no capítulo 16, versículo 6, e capítulo 24, versículo 2.
Estas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem de forma material, a providência nos inspira ideias com as quais conseguimos achar os meios de nos livrarmos por nós mesmos das dificuldades. Veja nesta obra, no capítulo 27, versículo 8. Deus conhece as nossas necessidades e as atende segundo o necessário. Mas o homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega à própria sorte. Torna-se infeliz por sua própria culpa e por desprezar as advertências de sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências para que elas lhe sirvam de lição para o futuro. Veja nesta obra, capítulo 5, versículo 4. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela fornece, segundo as leis da justiça e da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, assim como reina entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar em um país suprirá a insuficiência momentânea de outro, e cada um terá o necessário. O rico será como aquele homem que possui uma grande quantidade de sementes. Se plantá-las, elas produzirão 100 vezes mais, para ele e para os outros. Se ficar com elas para si e jogar fora o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada e os outros não tirarão proveito algum. Se guardar as sementes em seus celeiros, os vermes as comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumulem tesouros na terra, porque são perecíveis. Acumulem tesouros no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deem aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Aprendam a sacrificar os bens materiais em favor dos bens espirituais. Veja nesta obra, no capítulo 16, versículo 7 e seguintes. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo prevalecerá sempre. Cabe ao Espiritismo fazer com que essas duas virtudes penetrem os corações humanos. E assim, queridos irmãos, nós vivemos o presente preocupados em acumular os bens materiais, buscando a segurança. Mas o mais importante é o nosso aperfeiçoamento espiritual, moral. Devemos trabalhar, realizar o bem, fazermos a nossa parte, mantendo a fé na providência divina e o resto é por conta de Deus. Não é fácil renunciar ao casulo do egoísmo para voar através dos horizontes da fraternidade. Mas essa é a tarefa que Jesus colocou nas nossas mãos, para que sejamos parceiros na solução dos problemas da miséria e do sofrimento. Não são as leis que decretam a caridade e a fraternidade, pois se elas não estiverem gravadas no nosso coração, prevalecerá sempre o egoísmo. A providência divina jamais abandona os filhos que nela confiam, desde que se esforcem e trabalhem
Deus nos deu a inteligência para encontrarmos os meios por nós mesmos de nos livrarmos das dificuldades. Então, não devemos dar aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Que possamos fortalecer as nossas esperanças no Senhor. Amar, servir, socorrer e buscar nas lições do Evangelho os recursos para a nossa renovação íntima. Assim, queridos irmãos, vamos passar para a última parte, pedindo que os amigos espirituais, os socorristas de Jesus, os plantonistas da Casa Espírita Eulália Nogueira, nos visitem nos nossos lares, entrando pela porta da frente, iluminando, limpando todos os cômodos, e que possamos receber um passe, cada um de nós, e pedindo por todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, aqueles que estão doentes nos hospitais, nas casas de saúde, em seus lares, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente desta pandemia, que possam também ser cuidados pelos amigos espirituais. E agora pedimos também aos médicos, enfermeiros do espaço, que coloquem nas nossas águas o remédio necessário para os nossos males físicos e espirituais, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. E assim nós encerramos este Evangelho, pedindo que a paz, a harmonia, o amor, a paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, a bondade no olhar, nos pensamentos, nas palavras e nas atitudes façam parte do nosso dia a dia, do nosso viver, do nosso coração. Que assim seja. Uma boa noite a todos.